A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e nós vamos mais uma vez falar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. E nessa oportunidade nós vamos estar estudando sobre o juízo final. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz, se inscreva, ative o sininho, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus! A palavra de hoje para nossa meditação está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 12, que está escrito: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E esse é um versículo do Apocalipse, aí no capítulo 20, versículo 11. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecados. Podemos ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e Mateus capítulo 10 e versículo 28. Esse julgamento será para aplicação de sentenças, pois o pecador já está condenado desde quando não creu no Filho de Deus como Salvador, como está escrito em João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos, os grandes e os pequenos, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias! Os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Apocalipse no capítulo de número 20, versículo 11, 18 e 13, 16. Mateus capítulo 10, versículo 42 e Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22. O julgamento e os livros no céu. Vamos ter aqui uma compreensão desses livros que vão ser abertos. E aí abriu-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O primeiro livro que quero citar aqui é o livro da consciência, que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 15, o qual mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando junto à sua consciência e os seus pensamentos, que acusando, que defendendo-os. Segundo, o livro da natureza, Romanos capítulo 1, versículo de número 20, que está escrito: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, e entendem e claramente se vê pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inescruzáveis. Nós podemos entender que aqui inescruzável, ou seja, uma pessoa que não tem como se desculpar, porque eles conheceram a Deus e rejeitaram a Deus, e por isso serão julgados por esses livros da natureza. Terceiro livro, o livro da lei. Porque Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos
Os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ora, a lei revela o pecado. Romanos capítulo 3, 20. Porque isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né? A lei não salva, a lei ela mostra o pecado. A lei é um aios, ou seja, como algo que nos leva até a Jesus Cristo, como um professor que nos ensina que nós precisamos de um Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor. No quarto livro, o livro do Evangelho, Romanos capítulo 2 e versículo 16, que está escrito: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 12, versículo 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho pregado, essas há de julgar no último dia. As palavras que Jesus pregou, também elas vão estar lá expostas como um livro para apresentar no dia do julgamento final. Quinto livro, o livro da memória. Lucas capítulo 16 e versículo 25, que está escrito: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Marcos 9, capítulo versículo 44, deve ser uma alusão ao remorso constante no inferno. No capítulo 9 de Marcos, versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque aquele homem rico, a gente pode perceber o remorso que ele estava de ter ido parar naquele lugar, num lugar de tormenta. Mas também vai se abrir o sexto livro, o livro dos Atos dos Homens. Os julgamentos dos mortos ímpios, como já vimos, será de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 11, versículo 21 e 24, Lucas no capítulo 12, versículo 47, também em Apocalipse capítulo 20 e versículo 12, a qual foi lido aqui no início, e também Mateus capítulo 12, versículo 36, que diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo. Também está escrito em Lucas 12, versículo 9, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Podemos também ver isso em Mateus capítulo 10, versículo de número 33. E aberto o sétimo livro, o livro da vida. Salmo 69, versículo 28. Sejam riscados dos livros dos vivos, e não sejam escritos como os justos. Daniel, no capítulo 12, versículo 1, também está escrito: mas aquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrei-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos no livro do céu. Lucas capítulo 10, versículo de número 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A presença do livro da vida certamente para provar
aos céticos, julgados que seus nomes não se encontram nele. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 também. E aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho. O que acontecerá com esses que morreram sem conhecer o Evangelho? Uma coisa é certa, diante de Deus, ninguém é inocente, inclusive os pagãos. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, Isaías capítulo 5, versículo 3, parte B. E nos Salmos 19, versículo 3 e 4, o juízo de toda a terra fará justiça. Ele é juiz dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. A Bíblia declara que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos, capítulo 2, versículo 2. Verdadeiro e justo. Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará. Mas se a humanidade já está condenada, qual é o propósito do juízo no trono branco? Qual é esse propósito? Nós precisamos entender e compreender. O livro de Jó, o mais antigo, a qual aí os estudiosos aí fica entre o livro de Jó e o livro de Gênesis, está dizendo, ele demonstra, que Deus haveria de trazer os homens a juízo por causa de suas ações. Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. João capítulo 14, versículo 11. Muito tempo depois, Jeremias também deixou registrado: os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 12, versículo 19. Sabemos que nada se esconde da sua presença e que ele é perfeito juízo. Hebreu capítulo 4, versículo 13, também está relatando sobre o juízo de Deus. Então, o grande trono branco, quando estabelecido, trará a lume a medida da ira de Deus que os homens perdidos acumularam por ter um coração impenitente. As obras dos homens serão reprovadas diante do trono por não terem sido feitas em Deus, por não ter aceitado a Cristo, a oliveira verdadeira. Por isso, as suas obras serão reprovadas. João capítulo 15, versículo de número 5. Então nós podemos ver que o trono branco, quando ele se manifestar, depois da prisão de Satanás, de ser lançado no lago de fogo, como está escrito no capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 10. Logo em seguida, a visão de João foi ver o trono branco, que é o juízo final. Esse juízo que não é para condenar o homem, mas para sentenciar a sua condenação. Como nós já lemos aqui, que a palavra diz que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, mas quem não crê já está condenado, ou seja, ele já traz uma condenação porque não creram no Filho unigênito de Deus. Mas os que se acharem escritos no livro da vida não vão estar aqui. Nesse juízo aqui ninguém vai ser absolvido, somente receberão a sua sentença. Mas Deus é misericordioso
Deus hoje está falando para você que tem um juízo nos finais dos tempos. E que esse dia será o dia de trazer as obras do homem à luz da palavra de Deus. E mostrar para eles por que eles estavam condenados. Porque aqui só é a sentença. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz para trazer salvação ao homem, para que ele não esteja nesse dia do juízo. Então nós devemos fazer o quê? Crer em Jesus Cristo, arrepender de nossos pecados, melhorar as nossas obras, para que nós não sejamos julgados por causa de nossas obras, por causa dos nossos pensamentos, palavras que saem dos nossos lábios, não ser julgado pelas obras de nossas mãos, pelo caminho que nós andemos. Assim, Deus, Ele é misericordioso. Ele manifesta aqui nesse momento a sua misericórdia, dizendo para você que você precisa se converter, aceitar a Jesus como teu Salvador, ou então, com certeza, como está escrito na palavra, você vai estar diante do trono branco. Mas graças a Deus, que Deus enviou o seu Filho, para que eu e você creia no nome de Jesus e tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida e livre da condenação eterna. Nós vamos entrar em novos céus e novas terras. Louvado seja Deus. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, nesse momento, Pai, eu quero aqui expressar a minha gratidão ao Senhor, Pai, pela tua bondade, graça e misericórdia por nossas vidas, enviando o teu Filho Jesus para trazer salvação, não para um homem, mas para a humanidade, Senhor. Porque é desejo do Senhor que todo homem se converta, creia em Jesus Cristo e chegue ao conhecimento da verdade. O Senhor revela isso, Pai, na tua carta, Senhor. E assim, nós estamos aqui, Pai, esperando em Ti, nas Tuas misericórdias. Assim guarda Teu povo, guarda, Pai, a criação, revela-se para que todos creiam em Ti, Pai, e encontre uma salvação, Papai, que viva eternamente contigo em novos céus e novas terras. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.